galerinha, tudo bem? Sou a Prof. Juliano, tá? E a nossa aula de hoje vai ser sobre oncologia, sobre câncer, tá? Vamos lá, tá? Esta matéria ela é bem complexa, bem complicadinha, mas depois que eu explicar para vocês direitinho, vocês vão conseguir entender o que é o câncer, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu quero explicar para vocês rapidamente o seguinte. Câncer, ele é um tipo de tumor. O que é o tumor? Eu tenho tumor benigno e eu tenho tumor maligno, tá? O câncer, ele é um tipo de tumor, sim, porém ele é um tumor maligno. O que diferencia o tumor benigno do tumor maligno? Assim, vamos por parte. Um tumor. O tumor significa que determinada célula, por exemplo, que era redondinha, bonitinha, em um núcleozinho, tá? Por alguma alteração genética, ela se diferenciou, ela se multiplicou e deu, por exemplo, origem a uma célula mais ovaladinha. Tá? Ela era arredondada, ela era redondinha e ela passou a ser ovoide, digamos assim. Então, ela já teve uma diferença na sua forma. Alguma coisa está errada. Tá? É uma nova forma, uma neoplasia. Então, quando tem uma célula que ela é assim e depois ela se multiplica, ela fica assim, ela mudou de forma. Esta célula, por alguma alteração genética, apresentou essa diferenciação. Esta célula nova se chama neoplasia, uma nova forma. Duas coisas podem acontecer com esta célula que era redondinha e agora ficou ovoide. Tá? Ela pode continuar se multiplicando de forma ovoide dentro daquele tecido que ela pertence, se for no rim é renal, se for no pulmão é pulmonar, e não importa onde ela esteja. Então, dentro, por exemplo, do pulmão, tá? Eu tenho as células normais, se forem, no caso, forem redondinhas, e eu tenho essas novas células que elas são ovoides, tá? Estas novas células, essas neoplasias, essas novas formas, elas podem se multiplicar de uma maneira mais lenta ou mais rápida, tá? E elas podem ficar localizadas só ali no pulmão, no cantinho delas, ou elas podem migrar para outras estruturas. Se essa célula nova, essa neoplasia, essa célula que era redondinha, que agora é ovoide, tá? Ela crescer, ela for se multiplicando de uma maneira mais lenta e ficar quietinha dentro do cantinho dela, a gente diz que aqui nós temos o quê? Um tumor. Mas um tumor no estilo benigno, ok? Agora, se essa célula ovoide, diferente, lá dentro do pulmão, ela começar a se multiplicar desordenadamente, muito rapidamente, e cada vez ficando mais diferente da sua célula original, ela começar a se multiplicar de uma maneira muito acelerada e ela começar a invadir outros tecidos, eu também tenho um tumor. Porém, este tumor é um tumor maligno. E todo tumor maligno a gente chama de câncer. Entenderam? Então, todo câncer é um tumor. Mas nem todo tumor é um câncer. Porque para se tornar um câncer, ele tem que se multiplicar muito rapidamente, essa célula diferente, essa célula nova, e ao mesmo tempo ela tem que fazer o quê? Invadir. Essas células têm que migrar para outros tecidos, tecidos vizinhos. Aí ela se torna maligna, aí ela se torna um câncer, tá? Mas eu dei uma explicação bem rápida inicial, agora a gente vai ver o passo a passo, ok? Vamos lá, meu povo. Então, o que a gente vai ver aqui? O que significa o que é o câncer? Estamos falando aqui do câncer agora, tá? Então, câncer é o tumor maligno, como eu falei para vocês lá. Vamos falar dele. Então, qual é o conceito de câncer? Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum um crescimento, como eu falei para vocês lá, desordenado, tá? De células que invadem tecidos de órgãos. Não esquece. Ela se torna uma célula diferente e esta célula diferente que se multiplica de maneira acelerada e que invade outros tecidos, isso é o câncer, tá? Então ela se divide rapidamente. Estas células tendem a ser extremamente agressivas e são completamente incontroláveis, tá? Determinando a formação de tumores que podem espalhar-se para outras regiões do corpo. Não esquece que este tumor maligno, que é o câncer, ele tem uma capacidade muito grande de invadir outras regiões do corpo. Isto é uma característica do câncer. Então, quando alguém diz que tem câncer, significa que aquelas células diferentes estão entrando em outro tecido. Isso é característica, ok? Muito bem, vamos lá. Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de célula do corpo.
dependendo de onde ele está, dependendo de onde ele se encontra, ele tem uma nomenclatura que ele é diferente, tá? Por exemplo, quando começam em tecidos epiteliais, como é o caso da pele e das mucosas, eles são denominados carcinomas, tá? Agora, por exemplo, se o ponto de partida são tecidos conjuntivos como osso, músculo ou cartilagem, eles são chamados de sarcomas, tá? Bom, aqui aquilo que eu falei para vocês, célula normal, célula diferente, célula normal, célula diferente. Célula normal se divide em células normais e dá o tecido normal. Uma célula diferente, ela vai se multiplicar e vai dar origem a um tecido diferente, que a gente chama de tecido infiltrado, e também vai estar no mesmo lugar, no mesmo local das células normais, tá? E daqui, esta célula aqui pode migrar para outros órgãos. E aí eu vou ter o quê? A metástase. Bueno. Outras características que diferenciam os diversos tipos de câncer entre si é a velocidade de multiplicação, que eu já tinha te dito isso antes, tá? E a capacidade que ele tem de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes. E essa capacidade que ele tem de sair daqui e ir para lá, essa célula sair deste tecido e ir para outro tecido, a gente chama isso de metástase, quando essa célula migra para outra estrutura. Ok? Muito bem. Pergunta, todo tumor ele é um câncer? Lembra que eu te disse lá atrás que todo câncer ele é um tumor, mas nem todo tumor é um câncer, porque para ser câncer ele tem que ser um tumor maligno, tá? Nós temos o tumor benigno, por exemplo, que é o caso do mioma, e ele não é um câncer, ele é um tumor, tá? Ele só é considerado câncer quando ele for maligno. Então, não, nem todo tumor é câncer. A palavra tumor corresponde ao aumento de volume observado numa parte qualquer do corpo. Tem um volume, uma massa ali, ele aumentou, por quê? Porque teve uma célula diferente que se multiplicou muito rápido, então aumentou a massa. E este aumento dessa massa neste local, tá? Ele é o tumor, tá? Quando o tumor se dá por crescimento do número de células, ele é chamado uma neoplasia, que pode ser benigna ou maligna, como a gente já tinha conversado. Tá? As neoplasias benignas, ela tem um crescimento então de forma mais organizada, mais lento, e ela se limita à região que ela está. Tá? E ela não invade tecidos adjacentes, tecidos vizinhos. Tá? Então, ela não causa metástase. Esta é a principal diferença de tumor benigno ou tumor maligno ou câncer. Tá? Então, por exemplo, o lipoma e o mioma são exemplos de tumores benignos, como eu já tinha dito para vocês. Bom, o câncer ele surge a partir de uma mutação genética. Por que essas células elas mudam? Por que elas mudam de forma? Provavelmente porque elas tenham sido acometidas por essa mutação genética. Mas o que professor, o que faz uma célula ter uma mutação genética? Vários fatores que a gente vai ver na sequência, tá? Então, ela tem uma alteração do DNA da célula que passa a receber instruções erradas para suas atividades. Como ela tem, o que é o DNA? É o manual, entre aspas, o manual da célula, dizendo, ó, tu faz isso, tu tem tal atividade, tu vai te multiplicar assim, a tua função é essa, essa, essa. Como esse DNA está alterado, essa célula recebe este manual errado. E aí o que ela faz? Ela começa a receber instruções erradas para realizar as suas atividades. As alterações podem ocorrer em genes especiais, tá? E esses genes a gente chama de proto-oncogenes, que a princípio eles são inativados em algumas pessoas, tá? Quando eles são ativados, os pronto-oncogenes tornam-se oncogenes, então são responsáveis por transformar as células normais em células cancerosas, tá bom? Muito bem. Então aqui, por exemplo, aqui é uma célula normal, tá? E aí ela, por algum motivo, ela recebe este estímulo cancerígeno aqui, tá? E aí ela se torna o quê? Uma célula cancerosa. Ela recebeu algum estímulo, mutou, alterou, recebeu a instrução errada, ela se torna uma célula diferente. E aí ela pode se tornar uma célula cancerosa, ok? Bom, como é que surge o câncer, então? Esse processo de surgir, de formar o câncer, a gente chama de carcinogênese ou oncogênese, tá? Gênese, o começo, o início. Então, como é que acontece essa formação do câncer? Tá? Em geral, ele acontece normalmente assim de uma maneira bem lenta. Ele pode levar vários anos para que uma célula cancerosa se prolifere e dê origem, então, ao tumor visível. Os efeitos cumulativos de diferentes agentes
cancerígenos ou carcinógenos, que a gente chama, eles são responsáveis pelo início, tá? Promoção e progressão e também inibição do tumor, tá? Então, nós temos várias situações que vão estimular, que vão incitar, que vão iniciar o processo do câncer. Isso não é novidade nenhuma, vocês já sabem disso de longa data, tá? Então, o que eu tenho aqui que me incita, que me promove, que me dá oncogênese, que vai ativar o início da proliferação do meu câncer? O cigarro, né? Isso todo mundo já sabe. O álcool, vírus, alteração genética, radiação, ultravioleta e por aí vai. Então, são vários produtos químicos, o estresse também, né? Então, são vários os fatores que vão incitar, que vão iniciar, que vão digamos assim, promover a oncogênese. A oncogênese, então, a formação de câncer. Tá? Ok. Então, nós temos o estágio de iniciação. O que é esse estágio de iniciação? O gene sofre ação dos agentes cancerígenos, que eu acabei de falar para vocês. O cigarro, o álcool, a radiação, produtos químicos, enfim, eles começam a sofrer ação dessas coisas que eu falei para vocês. E essas situações, esses produtos, essa radiação, esses produtos químicos, o cigarro, enfim, ele provoca modificações em alguns dos seus genes, em algumas células. Nesta fase, as células se encontram geneticamente alteradas, mas a forma ainda é a mesma. A genética dela está alterada, porém, a forma ainda é a mesma, tá? Não é possível se detectar o tumor. Então, elas encontram-se, digamos assim, entre aspas, preparadas, ou seja, iniciadas, tá? Para que a ação de um segundo grupo de agentes atuará no próximo estágio, ok? Então, aqui nesse primeiro estágio, nós temos aqui a incitação de agentes cancerígenos aqui. Vai incitando, vai mudando a genética dela. Aí ela vai para um segundo estágio. Qual é o segundo estágio dela? Estágio da promoção. Lá foi iniciação e agora da promoção. Essas células que estavam geneticamente alteradas, né, ou seja, elas estavam, entre aspas, iniciadas, elas sofrem o efeito de agentes cancerígenos classificados como oncopromotores. As células que está iniciada, ela é transformada em célula maligna, de forma lenta e gradual. Então, para que ocorra essa transformação, é necessário um longo e continuado contato com o agente cancerígeno, tá? Que a gente chama de promotor. A suspensão do contato com este agente promotor, muitas vezes, funciona legal, tá? Eu vou lá, sobre aquela ação continuada. Em determinado momento, parei de fumar, tá? Isso pode me ajudar? Pode, e muitas vezes interrompe o processo nesse estágio aqui, tá? Então, não é uma coisa de um dia para o outro. Tá? Alguns componentes da alimentação, da exposição excessiva e prolongada, por exemplo, a hormônios, são exemplo de fatores que promovem a transformação de células iniciadas em malignas. Tá? Este é um outro exemplo aqui. Certo. Aí, então, aqui os agentes promotores, antes eu tinha os agentes que faziam a iniciação. E agora eu tenho junto com as minhas células saudáveis, em decorrência da ação dos agentes iniciadores, eu tenho células juntas aqui das células normais, células alteradas. Agora, se eu ficar colocando agentes promotores aqui, aí eu posso estar incorrendo, eu posso estar criando, eu posso estar formando este câncer, ok? Segue o baile. E aí nós temos o estágio de iniciação, de promoção, e agora eu tenho o estágio de progressão. O que é esse estágio de progressão? Ele se caracteriza pela multiplicação descontrolada e agora sim, agora eu iniciei, eu alterei a célula, eu comecei a sofrer influência do agente promotor, né? E agora sim, agora não tem que fazer. Essas células que sofreram esses dois estágios iniciais, elas começam a se multiplicar, elas começam a se multiplicar descontroladamente e não tem volta, é irreversível. Neste estágio, o câncer então já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença. Os fatores que promovem a iniciação ou progressão da carcinogênese são chamadas agentes oncoaceleradores. Então, tem que ter agentes que vão iniciar, as que vão promover, as que vão progredir, tá? Que são estas aqui de agentes
oncoaceleradores ou carcinógenos. O fumo, por exemplo, tá, é um agente carcinógeno, desculpa, completo, pois possui componentes que atuam nos 3 estágios. Ela tanto inicia, como ela promove, como ela progride. Tá? Ela vai fazer a progressão dessa alteração na célula, ok? Então, cigarro, mas isso não é novidade. Todo mundo já sabe disso. Vamos parar de fumar, povo. Tem campanhas, tem unidades de saúde que são referências em programas que fazem redução e tem como objetivo a conscientização, né, e a eliminação desse vício. Procura a tua unidade de saúde, vai no posto de saúde perto da tua casa, verifica se eles não têm algum programa de combate ao tabagismo. Tem muito aí, com certeza que tem na tua cidade, dá uma pesquisada nisso aí. Tá? Bom, tipos de câncer. Dependendo, lembra que eu te falei que dependendo do local ele vai ter um nome diferente? Pois então, esses são os tipos de câncer. Pessoal, eu vou continuar esta aula na segunda parte, para não ficar muito extenso, porque esse slide ele é bem extenso, esse material é bem extenso. Então, os tipos de câncer eu vou passar para vocês na sequência, no segundo momento, tá bom? Te liga aí, magrão, fica atento, daqui a pouco eu te aviso quando chegar o próximo vídeo, tá? Beijo!